Muito bem. O que eu tenho para compartilhar com vocês essa noite? Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Bem? Obrigado. O tema da nossa semana é Transformando Relacionamentos, uma abordagem transdisciplinar. E como a minha formação é toda na área de Bíblia, especialmente Antigo Testamento, eu gostaria de fazer uma consideração, uma breve consideração. Breve aqui quer dizer uma hora e pouquinho, tá vendo? Sobre o Antigo Testamento, um texto muito conhecido, muito lido, mas muito deixado, vamos dizer assim, à sua própria sorte. E eu gostaria de falar em Gênesis 2 sobre os relacionamentos. E a minha percepção da realidade atual, a minha percepção do que acontece à nossa volta, me sugere que eu deva buscar algo que há de essencial em cada ser humano. Antropologia aqui, essencial, não é a ciência antropológica, mas é a condição humana. Eu pergunto, diante de um sujeito que eu vejo todas as manhãs diante do espelho, por que tanta violência? Por que nós estamos sob a égide, sob o impacto de tanta violência? De tanto desinteresse pelo outro? Isso já foi chamado um dia de egoísmo. Hoje a gente pode falar, de usar muitos predicados, adjetivos, mas há um desinteresse. Ainda mais há uma soberba, no sentido de presunção de um ser humano em relação ao outro. Nós nos achamos melhores que os outros, seja por causa da suposta capacidade intelectual que temos, seja por causa da suposta riqueza que possuímos de bens, seja pela suposta superioridade da nossa etnia, da nossa raça em relação às demais. Então a cultura, o dia a dia nos torna diferente, nós vamos nos afastando cada vez mais. Os relacionamentos são rompidos, os relacionamentos são cindidos, quebrados, e nós ouvimos ontem a respeito do conflito, que é positivo sem dúvida, mas é aterrador passar por um conflito de rompimento de relações. Então eu estou à procura. O que vocês vão ver aqui não é uma tese acabada, mas é o início de uma busca que, no meu caso, e no caso de nós que cremos na Palavra de Deus, uma busca orientada pelo Espírito, mas é o início de uma caminhada, de uma nova releitura de textos que eu já tinha lido muitas vezes. Então, estou no início de uma busca do que é essencial, do que nos torna todos irmãos e irmãs. Em o Novo Testamento, o que nos torna uma única pessoa é Cristo Jesus. A essência da nossa religião, a nossa fé, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que cremos e isso nos torna um só corpo. Esse ponto de vista, ele é teoantropológico, isto é um Deus encarnado vivendo todas as possibilidades humanas. Um Deus que se fez carne e armou a sua tenda entre as pessoas. Mas há uma essência anterior, porque Cristo veio mostrar a possibilidade da superação desse rompimento essencial que nós encontramos em Gênesis 3,
Para quem não conhece a narrativa de Gênesis 3, chamada narrativa da queda do pecado original, a queda fundamental, mas eu quero chamar isso de rompimento das relações. Então Cristo vem restaurar as relações. Mas o que anteriormente, nos primórdios, nos inícios, na criação afinal, anteriormente, nós podemos considerar como essência do homem, como uma essência fundamental. E é isso que eu gostaria de falar nessa noite. A essência do ser humano. O que nos torna, portanto, uma unidade, e o que nos torna a todos iguais. Eu chamo de 7 saberes necessários para reconstruir um novo ser humano. Por que novo? Porque o que está aí, eu não vejo muita possibilidade. Eu me vejo sempre no dilema, no conflito, na crise, não apenas existencial, filosófica, bíblica, mas antropológica do ser humano diante dessa situação. É preciso reconstruir o ser, mas não apenas uma reforma, como nós estamos acostumados a ouvir. Eu sou protestante, reformado, de tradição calvinista, sou presbiteriano. E fico sempre a me perguntar, por que reformar? Nós reformamos a casa e não mexemos sequer no alicerce. Quase sempre reformamos as paredes, as divisórias, mudamos um quarto, etc. Mas nos fundamentos nós não mexemos. E eu tenho a impressão que é preciso mais do que uma reforma. É preciso demolir essa construção que está aí e recomeçar dos alicerces fundamentais, que me parece, na minha modesta opinião, se encontrar em Gênesis 2. Isso é, no ato da criação de Deus. Portanto, os 7 saberes necessários para reconstruir um novo ser humano exige de nós, de todos, conjuntamente, pelo menos uma reflexão. Pelo menos. Se uma atitude, se uma ação, isso veremos se temos condições de fazer. Mas uma reflexão se faz essencial, fundamental. Vejam só, a Unesco trabalha com os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender e aprender a viver juntos. O nosso enfoque da minha fala, o meu enfoque está no aprender a viver junto. Isto é, considerar os relacionamentos, não apenas interpessoais, mas os relacionamentos complexos, os meus relacionamentos com o meio ambiente, meus relacionamentos com o outro, os meus relacionamentos com a fauna, a flora, e nós estamos no lugar próprio. Eu já vinha há tempos, eu fico pensando porque Deus nos traz a certos lugares, eu já vinha há tempo estudando, relendo as narrativas da criação, fiz muitos exercícios na Unifil com os meus alunos, tem trabalhos dele até hoje guardados no meu computador. E depois que eu aprendi alguma coisa de teoecologia ou de ecoteologia, como se diz, Deus me manda para próximo do Pantanal. Né? Eu vi arara em fotografia e no zoológico. Eu sou natural de São Paulo. E há 20 anos, depois que eu me formei no seminário, há 20 anos eu estou descendo, né? Fui para Santa Catarina pastorear, fui estudar em São Leopoldo, vim trabalhar no Paraná e agora estou no Mato Grosso. Né? Eu sou um cidadão do Cone Sul, pelo menos, né? Do Mercosul.
E aqui, a teologia da criação, a narrativa criacional fazem muito mais sentido do que fazia em Londrina, onde eu morei, onde eu parei nos últimos 10 anos. Pediria a gentileza, se você mudasse, por favor, no segundo item do menu. Isso. Vocês vão me ouvir por um bom tempo, então eu convidei uma pessoa muito conhecida de vocês para ler o texto de Gênesis. Eu gostaria que vocês não acompanhassem na Bíblia de vocês, ouvissem. Okay? Ele, obviamente, tem uma voz muito mais bonita que a minha, então é muito própria para a meditação, tá bem? Vamos ouvir nosso convidado, por favor, Gênesis 2. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, considerando que ele ainda não havia mandado chuvas, e não existia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o solo. Então, do pó da terra, o Senhor Deus formou o homem. Ele soprou no seu nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, na banda do Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra diversos tipos de árvores que davam boas frutas. No meio do Éden ficava a árvore que dá vida, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e dali se dividia, formando 4 braços. O primeiro chama-se Pisson. Este rio banha o país de Havilá, onde se encontra o ouro, um ouro muito puro. Lá também se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio é o Gion, que banha todo o país de Cush. O terceiro é o Tigre. Ele corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim do Éden. E o Senhor deu ordem para o homem, dizendo: pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O Senhor Eterno disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Havendo, pois, o Senhor Deus da terra formado os animais do campo e as aves do céu, ele os trouxe para ver qual nome o homem daria para cada espécie. E todo ser vivo conservaria o nome que fosse dado pelo homem. Mas para o homem não havia uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele adormeceu. Enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Dessa costela, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe para o homem. Então o homem disse: agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada por Deus da carne do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas não sentiram vergonha. Obrigado. É uma beleza essa narrativa da criação. Quando lida dessa forma, ela se torna ainda mais bela. E esta narrativa lembra que nós cristãos, que temos o Antigo e Novo Testamento como palavra de Deus, é nosso guia, vamos dizer assim, a nossa luz que ilumina o nosso caminho. Então, ler Gênesis 2 se torna aí quase que uma obrigação para todos nós. E esse primeiro passo, buscar a essência do ser, nós encontramos no pó. O homem foi criado do pó da terra, mas não foi de qualquer pó. Vocês conhecem o nome Adão, que aparece nos textos bíblicos, do primeiro homem. E a sua composição é que lhe dá o nome. O nome seria do barro, né? Adam, Adamá. É um trocadilho na língua hebraica que destaca para o homem a sua essência. E é um solo fértil. Quando se refere à terra, planeta, a Bíblia se refere à terra como país, usa uma outra palavra. Mas quando se refere à essência do homem, usa a palavra solo fértil, argila, algo que pode produzir alguma coisa. E vejam só que outros textos bíblicos falam do mesmo tema, que o homem é pó. Passaria o mouse, por favor, sobre Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O livro de Eclesiastes, o segundo texto, por favor. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E o terceiro texto, Jó. Quanto mais nos que moram em casa de barro, cujos fundamentos estão no pó. Obrigado. Estes textos e muitos outros, particularmente da sabedoria do Antigo Testamento, mostram a essência fundamental do homem. O fundamento do ser humano é pó. E o homem oscila entre dois ventres. Entre o ventre materno e o ventre da sepultura. E em ambos os casos ele é pó. Estamos assistindo o debate, né, muito sério, de que devemos dar nossa opinião de cristão também sobre bioética, pesquisa com células, troncos, quando começa a vida, afinal de contas. Seja como for, o que a gente sabe é que o ser humano está nesse percurso existencial. Desde a fecundação até a sua morte, ele tem uma única e só essência: pó. E isso nos faz a todos semelhantes. Isso destrói, de princípio, toda a nossa prepotência, nossa presunção, nosso orgulho, nossa tentativa, né, de sermos algo que nós não somos. O próximo slide, por favor. O segundo passo que eu diria que é necessário para refletir sobre a reconstrução de um novo ser humano, de uma nova pessoa, é recontextualizar o tema. O que acontece
no mundo em que nós vivemos, no Ocidente. Acontece que nós recebemos uma tradição judaico-cristã, mas uma tradição que pula o capítulo 2. Nós conhecemos a história da criação dessa forma. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus e houve. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. E a gente pega esse pedacinho do capítulo 2, que Deus formou o homem do pó da terra, põe no capítulo 1 e já pula para o capítulo 3. E esquecemos, do capítulo 2 quase sempre. E esse discurso sobre o ser humano está contaminado pela omissão deste capítulo 2 na tradição ocidental. Nós somos frutos desse pensamento. O jeito que você se veste, o jeito que você fala, o jeito que você se comporta está sendo construído há milhares de anos. Nós somos fruto de um processo histórico. Nós somos frutos de uma longa história humana que nos torna desta forma. O que Cristo veio fazer por nós é nos libertar dos vínculos opressores dessa história. O apóstolo diz: Cristo vos libertou para a liberdade. Isso significa que, mesmo estando nós inseridos neste percurso histórico, nós não somos escravos dele, porque Cristo nos ajuda a superar. Ele deu todas as possibilidades de superação. Mas é preciso voltar e colocar o ser humano nesta tradição, que é a tradição judaico-cristã do Ocidente. A nossa ética, o nosso direito, a nossa moral tem muito do Antigo e do Novo Testamento, mas filtrado pela filosofia grega e pela fé cristã. Por exemplo, muitos recitam o credo do cristão, do Deus Todo-Poderoso. O credo do Deus Todo-Poderoso, é um credo vinculado não apenas à fé cristã, mas à tradição filosófica ocidental. Tem temas claríssimos dessa tradição. Então é preciso recolocar o homem, tirar ele desta filosofia e dessa tradição, eu diria assim, de certo ponto incompleta, e recolocar a discussão do ponto de vista bíblico. Porque essa é a nossa contribuição. Eu tenho uma história de lutas sociais, de sindicatos, de movimentos de mulheres, movimentos de negros, movimentos de sem terra, mas em movimentos em sindicato, em partido político, eu trabalhei muito em direitos humanos, mas tinha uma coisa muito clara sempre para mim. Meu papel ali era de ser pastor. Nós éramos chamados os igrejeiros, Isso é, eu não estava ali para ser sindicalista ou para ser do movimento, no sentido de abrir mão do meu pastorado, do meu ministério, da minha convicção. Então, o que nós podemos contribuir não é que somos cristãos obtusos, fechados, tapados. É porque a nossa consciência e o Espírito de Deus nos move para dentro da Escritura. E é nela que devemos basear nossa opinião, nossas convicções, nossa certeza e também nossas dúvidas, nossos limites. Então, o segundo passo é se reapropriar desse contexto. Saber que nós somos fruto de uma longa tradição. E nessa tradição nós encontramos a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. O terceiro, por favor.
Olha, vocês não se preocupem em anotar, porque todo esse material está num CD preparado para vocês adquirirem, tá certo? Eu sei que escrever é um ato que exige uma concentração muito grande. A terceira proposta, o terceiro passo, o terceiro saber, seria superar a janela greco-hebraica. O que significa isso? Significa superar essa ideia, né, da separação que se fez, que a filosofia grega, socrática, né, fez entre o ser corpo e o ser alma. O texto bíblico diz que Deus formou o homem do pó da terra e assoprou-lhes nas narinas fôlego da vida. E a filosofia grega disse que o corpo é a prisão da alma, é a prisão do espírito. Então, como se Deus tivesse cometido um equívoco e jogado o seu hálito, né, de amor, de compaixão, de vida dentro de uma prisão. Como se Deus tivesse encarcerado o nosso ser dentro de um corpo. As meninas querem falar de autoestima? Todas as mulheres que estão aqui. Você vê o seu corpo quase sempre como algo alheio a você. Saibam vocês que os meninos também têm muito problema com a autoimagem, né? A cobrança da sociedade, a cobrança da família, para que todos estejamos fisicamente aparentados com os galãs aí das novelas, né? E as galoas da novela. É assim, né? Varão, vareta, varoa, galã, galoa, né? Assim. Meu português é o fino, viu? Certo. Demais. Assim. Olha só. Então, isso se deve ao fato de vermos o nosso corpo como uma prisão, de ver o nosso corpo como um limitador, não como uma obra maravilhosa de Deus, que causa aquele deslumbramento, por exemplo, no Salmo 139, mas como uma prisão. E esta filosofia que eu estou chamando aqui de janela, né, que é um período da história, é isso que eu quero enfatizar, que nós vivemos um determinado período, mas somos frutos de outro. E muitas vezes o que nós conseguimos ver ao abrir nossa janela mental é até Platão, Sócrates e Aristóteles. Daí para trás parece que não existiu mais nada. É lamentável isso. Parece que o mundo começou com esses três filósofos. Quando muitos pré-socráticos, né, que tinham aquelas ideias consideradas hoje esquisitas. É preciso retornar, fazer uma viagem de volta aos primórdios, à criação. Na Bíblia nós temos várias narrativas da criação, mas há em outros povos também, outras culturas. Alguns aqui são de etnias indígenas, mas nós estamos vivendo, né, um momento na história da humanidade que você tem acesso a todo tipo de informação. E é possível encontrar em todos os povos narrativas criacionais. É possível encontrar em todos os povos alguma história, alguma narrativa que diz como o mundo começou, como as plantas foram feitas ou como surgiu o cosmos, afinal de contas. Então é preciso, né, logar o ser humano a esses contextos, não ao contexto filosófico apenas, mas ao contexto das narrativas criacionais. Isso ajuda a superar a nossa cultura
e a ultrapassar a cultura do outro também. Isso é muito importante para a missão. Muito importante para a missão. Por exemplo, a chegada dos portugueses e espanhóis em nosso país, ou na América, gerou um genocídio. Foi um verdadeiro massacre em nome da palavra de Deus e do Evangelho. Não vamos questionar, né? Mas um índio boliviano, não sei se é assim que chama, também não. De qualquer forma, alguém que teve a sua tradição massacrada pelo cristianismo que chegou aqui, devolveu a Bíblia ao sumo pontífice da Igreja Romana. Nós não queremos esse evangelho. Então, isso é muito importante para a missão. Compreender como Deus está presente no meio deste povo. Porque Deus está presente em todo lugar. Nós cantamos isso constantemente. É o Deus do universo. É o Deus, o Senhor de todas as coisas. Ele não pode se ausentar de um povo que está escondido lá para nós, né? Lá no meio da selva. Ou das tribos desconhecidas do Amazonas. Tem muita gente lá, né? Então é muito importante retomar essa concepção de ser humano dentro dessas narrativas. Por favor, o número 4. Pastor, por gentileza, me explica o que é lugar, eu não entendi. Lugar é uma palavra que vem da área da tecnologia. Ligar-se a alguma coisa. Então, por exemplo, eu faço o meu login. Plugar, exatamente, parabéns. Isso mesmo. A gente tem que estar antenado, ligado, plugado, logado. Okay? Imagina. Obrigado você pela participação. O quarto passo, libertar o conceito homo do evolucionismo. Aqui, eu tenho as minhas ideias e coloco de uma outra forma. A outra janela que se abre historicamente, quando falamos do ser humano, é a janela do século XIX. Charles Darwin foi um sujeito brilhante e construiu uma teoria, visitando as Ilhas Galápagos, da evolução do ser humano. Então, ele defendeu a tese de que os animais, né, evoluíram de uma espécie primitiva. Entre esses animais, o animal homem, que tem ali o homo, que vem da palavra hominídeo, que é categoria, classe, eu não sei falar isso direito, eu anotei tudo, olha, uma outra hora eu leio de novo aqui para aprender. Tem gênero, espécie, etc., classe, família. O homem, afinal de contas, é descendente, né, da evolução do macaco, ou dos hominídeos. Essa tese causou muito estardalhaço, particularmente com os cristãos fundamentalistas, isso é, que achavam que isso não deveria ser nem mencionado, quanto mais ensinado. Mas o mundo não tem só cristãos, o mundo tem todo tipo de pessoa, cristãos inclusive. Mas essa teoria, nesse debate com o criacionismo, ocultou, jogou fumaça numa coisa que é essencial, que é a ideia de que o homem é superior. Eu aprendi na escola que o homem é um animal. Mas é um animal racional. Isto é, ele provém do macaco, mas aprendeu a fazer determinadas coisas.
E sempre me intrigou por que o meu gato aprendia as coisas, e saía pela janela todo dia à noite e só voltava de madrugada para dormir aos meus pés. Ele sobreviveu, viu? Antes que alguém fale alguma coisa. Mas eu sempre fui racionalista. A minha formação é toda racionalista, né? Toda ela é racionalista. E esta questão fez com que o homem fosse considerado superior ao restante da criação. Porque ele, afinal de contas, por méritos próprios, chegou a ser o que é, um ser pensante. Então a seleção natural escolheu não mais forte, porque nós não temos garras, não temos presa, não temos pelagem, enfim, nós não temos nenhuma condição de sobreviver nesse mundo, né? Mas a habilidade e a competência de fazer cultura, isso é, de transformar o meio ambiente, nos permitiu chegar até aqui, até usar esse chamado data show aí, né? Então essa seleção natural colocou o homem acima do restante da criação. E mais, criou a noção predatória. Isso é, só os mais fortes sobrevivem. Então você trate de ser mais forte, meu filho. Porque lá na frente você vai ter 30 pessoas para disputar o vestibular, pedagogia, né, que eu fiz. Mas se for de medicina, advocacia, vai aí ter 100 por 1. Então essa mentalidade predatória, de que o outro é concorrente, de que o outro é para competir, de que o outro é para ser derrubado, gerou esse estado de coisas que nós chamamos de darwinismo social. Já ouviram dizer que o sujeito é pobre porque é vagabundo? Como? Porque é feio. Eu fui criado na capital de São Paulo e via o metrô ser construído, a Praça da Sé virar um buraco. Um enorme buraco, uma cratera imensa. E via aqueles nordestinos em São Paulo trabalhar de sol a sol. Eu ia trabalhar também com a marmita na mochila do Corinthians que eu tinha. Pegava um ônibus lotado. A comida não fazia mal. Veja o que é a graça de Deus, não é mesmo? O sujeito é salvo apesar de ser corintiano. Milagres acontecem. E quando eu voltava do meu trabalho, eu trabalhava de entregar dentadura. Né? Meu primeiro. Isso eu tinha 12 anos de idade. Trabalhava já em São Paulo. Trabalhava com protético. E eles estavam lá ainda. E as luzes acendiam e eles continuavam trabalhando. E eu não entendia por que chamava aquele povo de preguiçoso, de vagabundo. Eu vi e acompanhei, e isso não faz tanto tempo assim, tá bem? A proliferação da pobreza, da favela, da miséria na cidade de São Paulo. É um darwinismo social. Os mais fortes sobrevivem. Então, essa terminologia do evolucionismo, nós precisamos libertar o homo. Eu vou propor no próximo slide do que chamar. Mas colocar o homem numa posição de supremacia e superioridade é um equívoco. Releia o Gênesis 2. O homem está par a par com as árvores, com os animais e, sobretudo, com o seu semelhante. Até Deus o procura no jardim. Está olhando, como disse o pastor, para ver se o Adão ontem, né, disse que está procurando atrás da moita. Está procurando o Adão atrás da moita. Entre a ramagem. Outra consequência disso é que se o homem é superior, então ele tem direito de predar.
de depredar, de usufruir até os últimos recursos, né? Quem acha que o planeta Terra vai aguentar muito tempo, precisa considerar isso novamente, né? O que fazemos então para libertar? O que faremos para libertar do conceito do evolucionismo? O próximo, por favor. Eu tenho uma proposta, baseada, obviamente, em textos bíblicos. Redefinir o conceito homo. Como eu disse, homo vem do latim hominídeo. Aqui eu vou usar essa expressão latina porque se faz necessário, só por isso, né? E o homem foi definido então como homo sapiens. O homem, o hominídeo, que sabe, que conhece, que pensa, não é mesmo? E alguns, ultimamente, na última década, definiram o homem sapiens, homo sapiens, sapiens. Ele não apenas sabe, mas sabe que sabe. Isso faz uma grande diferença. Isso é, ele tomou consciência de si. Mas acrescentaram também um outro elemento desprezado, que é o homo demens, demente. O homem é formado de razão e de loucura, de paixão e de amor, de tristeza e de alegria, de ódio e de amor. Então, este homo sapiens, sapiens demente, aquele que sabe, mas que tem seus momentos de demência, não é suficiente para definir o homem. Isso é uma definição filosófica moderna e quase pós-moderna. Então, para não mudar a palavra, eu recorro ao grego. Por exemplo, homogêneo quer dizer alguma coisa igual, similar. Então vamos trocar do latim para o grego. O primeiro passo linguístico, né? Trocar homo por homeos, que na nossa língua deu no mesmo, fica homo mesmo. Mas não homo de hominídeo, mas homo de semelhante, similar, parecido, quase igual. E eu levaria isso para as raízes bíblicas da criação. O humus, trocaria as vogais, os dois os por dois us. Então, nós teríamos humus, Adão, que é o nome do homem, mais Adamá, que é a terra, que é igual ao homem solo, no hebraico. Aí nós diríamos que o homem deve ser definido como humus. Sapiens. Perfeito. Ele sabe, de fato. Mas olha só. Humus, sapores, vapores. Ele é terra, é sabedoria, conhecimento e é sopro. Foi assim que Deus nos criou. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, olha só a sabedoria. Formou o homem do pó da terra. Tem terra ali. Você quer água? Não bebi, deixa eu vou satisfazer. Feliz? Veja que o palestrante tem que agradar a todos, não é mesmo? Mas eu estava com sede mesmo. Mas eu me empolgo com essas coisas, eu fico assim, encantado com essas coisas. E Deus soprou-lhe nas narinas. É o fôlego. A essência do homem é vapor. Como o nome de Abel. Abel, sabe aquela palavra, vocês que leem Eclesiastes, aquela palavra vaidade, vaidade, tudo é vaidade? A palavra vaidade ali é vaporzinho. Vocês tomam tereré. Lá no sul, o pessoal me fez tomar chimarrão. E me ensinaram assim: quando que a água está boa para o chimarrão? Quando a chaleira chia. Você é gaúcho? Perfeito. Mas não é colorada, imagino. Ah, é? Eu também virei agora. Ah, não é? Então também não sou.
Olha só, é quando chia, aquele vaporzinho da chaleira, do chimarrão, é o Abel. É a mesma palavra, o nome de Abel e a palavra vaidade é igual. Mesma raiz, tudo. E agora o pessoal já sabe hebraico, né? Quem estudou comigo, sabe tudo de hebraico. Não é mesmo? Já pode conferir, né? Se eu estou falando bobagem ou não, né? Começa com Aleph, perfeito. Nem eu sabia, mas é legal. Ótimo. Viu só? Frutos do trabalho. E uma coisa importante notar é que a palavra sabedoria tem a mesma raiz de sabor. Vocês devem saber disso. Então, sabedoria é preparar um bom prato de macarronada. Olha só. Então, a vida do ser humano que Deus criou é uma vida de sabor. A gente ouve no Novo Testamento o sal da terra que dá sabor. É isso, não é? Mais ou menos. É a terra misturada muito bem com o fôlego de Deus, misturado muito bem com a sabedoria e o conhecimento. Vamos para frente? Dá licença, eu tenho uma coisa. O sexto passo, então, é relacionar esse humus com o meio. Reinserir o homo na complexidade do cosmos da pessoa. E é nisso que eu destaco, então, os relacionamentos. Quando lemos o texto bíblico, nós lemos que Deus criou o homem e o colocou no jardim que ele também criou. Deus não criou uma paisagem e colocou o ser humano lá. Não. Deus criou o homem como parte desta criação. Ele é parte, ele não é alguém externo, exterior a isto. Ele se relaciona com o cosmos porque é da mesma natureza. Dizem que nós somos formados da poeira das estrelas. Eu acredito, porque tudo provém das mãos de Deus. A gente precisa sempre lembrar disso. Que a criação de Deus vai, do cosmos grandioso até o lugar lá, a mínima partícula. Então é preciso reinserir na complexidade do cosmos pessoa. Nós somos o universo. Nós não estamos aqui. O apóstolo diz assim: porque a própria criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Em Efésios aparece um texto que diz que Deus vai reconciliar o cosmos consigo mesmo. Ou mandou Cristo para fazer isso. Então, Deus trabalha na reconciliação do ser humano com Ele e com a sua criação. Deus quer recuperar o relacionamento entre a sua criação. E só existe um elemento dessa criação que está em desarmonia. Somos nós, seres humanos. Essa desarmonia desse relacionamento, que foi chamado ontem de conflito, ela é destrutiva, prejudicial. Ela é destruidora, predadora. Então é preciso reinserir o homem não como uma figura dentro de uma paisagem, mas reinserir e compreender que nós somos parte. Eu acho impressionante o Salmo 104, porque é um salmo sobre a criação, que diz assim: Senhor, se tu tiras o teu espírito, a criação fenece, morre. É a mesma palavra, o Ruá Yavé, o Espírito de Deus que foi assoprado nas narinas do homem. Eu não sei se vocês observaram que
Neste texto, no verso 19 de Gênesis 2, o texto diz que Deus formou os animais do pó da terra. E por mais incrível que pareça, há outros textos bíblicos que mostram que eles têm o mesmo fôlego da vida. Isso, nós pertencemos à mesma natureza. Não estamos aqui de passagem. Esta é a nossa casa. Esta é a casa que Deus fez. E fez para que habitasse. Então é preciso relacionar o homem com o cosmos, mas também com as plantas, com a terra, plantas e animais. Pois nós temos toda a mesma essência. Veja só. O homem vai lavrar o solo lavrando o solo. O homem vai cuidar do que brotou desse solo. Não brota só planta. Você come cenoura, que brota é cor, sabor, vida. E quando você mastiga cenoura, você tem lembranças. A terra não produz só hortaliça. A terra produz sonhos. A terra produz amor. A terra produz muita coisa boa. E depois, Deus traz os animais para ver como o homem vai chamar. Momento de criatividade do ser humano. Mas ao observar, ele percebe-se só. Ele se relaciona de igual para igual. Ao dar um nome, ele cria uma identidade. Todo nome no Antigo Testamento tem um significado. E ao dar um nome, ele cria uma identidade, um vínculo. Não é assim quando nós somos pais e mães, ou alguém que foi padrinho ou madrinha de alguém aqui, dá um nome, você designa. Você não diz assim, meu filho se chama José, meu filho é o José. Este é seu filho? É meu filho José. Então, cria um vínculo de afetividade, de relacionamento, de intimidade. E uma intimidade que não pode ser levada às últimas consequências, e o homem percebe-se só. E Deus diz, não é bom que ele fique assim. Não é bom que ele não tenha alguém compatível com ele. E cria a mulher, e a mulher é tomada de uma parte do ser já constituído, é da mesma essência, da mesma natureza que o homem. E ele diz, vai se chamar então varoa, né? Eu acho tão feio varoa, vareta é melhor. Do varão, vai se chamar Adamá, seria o contrário, o feminino de Adão. É preciso então relacionar de novo com a mesma essência. E esse relacionamento precisa ser também com os semelhantes. Porque você deixando de considerar o outro um macaco evoluído, você passa a olhar com os olhos de Deus, com os olhos de ternura, com os olhos de consideração e de respeito. Como Deus olhou para o homem. Deus não foi dando um esculacho, como a gente diz, né? Passando sabão no Adão. Ele vai atrás, desde o jardim do Éden, Deus anda à procura do homem. Adão, onde você está? E eu pergunto, ele não sabia? Bom, ele não sabia mesmo, você não teria perguntado. Acho que o texto quer enfatizar é Deus se relaciona intimamente com o ser humano. E a criação de Deus não pode servir de esconderijo para o homem se esconder de Deus. Então é preciso reatar esse relacionamento. É preciso reconstruir esse relacionamento. E o primeiro passo nós sabemos qual é, né? E todos nós já demos. Ou Deus deu em nossa direção, né? Ele vai à procura, interessado, preocupado, como um pastor que deixa as 99 ovelhas no deserto
e vai atrás daquela ovelha que se extraviou. Ele está em busca. Porque perder um ser humano é perder a humanidade. Ferir um ser humano é ferir a humanidade. Francisco de Assis caminhava e não pisava, ou procurava não pisar nas formigas. E os seus discípulos perguntaram: Mestre Francisco, por que evitas de pisar na formiga? Ele disse: porque ao pisar, esmagar uma formiga, eu firo uma estrela no céu. A noção de inter-relação entre todo o cosmos, entre a criação de Deus. É só beleza. Poesia. É amor incondicional. E Deus vive atrás de nós. Vive procurando. Não vigiando. Não auscultando para ver o que a gente está fazendo certo ou errado. Não. Ele está junto porque ele está interessado em nos proteger, em nos amar, em se relacionar com a gente de alguma forma. Então, transformando relacionamentos da perspectiva bíblica, eu sugiro que a gente transforme pela leitura de Gênesis 2. E seja o primeiro passo de uma caminhada, de uma longa caminhada. Mas vocês vão me perguntar do sétimo passo? Qual seria o sétimo passo? Agora então, reagrupar o humus em todas as suas partes. Nós temos 3 níveis, que aparecem também na narrativa da criação: corpo, mente e alma. Eu só vou, para nós basta, eu imagino, citar Deuteronômio. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Isto é, não é mais para louvar a Deus com a mente, apenas. Não apenas com as emoções. Não apenas dançando, não apenas falando, não apenas em silêncio. É fazer tudo isso de uma vez, tudo isso junto. É fazer com que cada célula do nosso corpo glorifique o nome do Senhor. É fazer com que cada pedaço que foi fragmentado nessa filosofia, né, absurda, se reagrupe e forme um todo, um ser humano. Completo e complexo. Os resultados, finalmente, dessa leitura são resultados preliminares. O ser humano que aprende a ser ecológico, se relacionar com a natureza, ser relacional, se relacionar com o outro, ser espiritual, a se relacionar consigo e com Deus, ser dialógico, que não elimine nenhuma possibilidade, mas que considere todas, ser intuitivo, emocional, perceptivo, ter um destino comum, viver as incertezas e ser até racional, se der tempo, né? Então eu coloco propositadamente este ser racional por último, porque a razão é fundamental. E no Antigo Testamento a razão é chamada de coração. Aplica o teu coração. Aí estou aqui. A razão é o coração. Não é o sentimento em primeiro lugar, mas é o centro do ser humano no Antigo Testamento, é o coração. Mas não é o coração sozinho. São as vísceras, o espírito, a alma, os rins, a nefesh, o fôlego. É o homem na sua completude. Essas são minhas sugestões para a gente reconstruir o ser humano
e transformar os relacionamentos, a começar de nós, como a gente canta, né? A começar de mim, Senhor, quebra corações, né? O que tem por último ali, sabe? Isso. Então, os desafios, o que vocês têm que fazer que eu ainda não fiz, né? Ou estou sugerindo que vocês entrem nessa jornada comigo. Uma antropologia bíblica com as pautas no Antigo Testamento e Jesus. As cartas de Paulo são para corrigir, admoestar, animar as comunidades. Então, vamos ler os evangelhos também. E mais detidamente a pessoa de Jesus que aparece nesses evangelhos. E ler o Antigo Testamento. Sobretudo a sabedoria ou as narrativas da criação. Gênesis 1, Gênesis 2, Jó 38 a 40, Salmo 104, Eclesiastes, todo ele fala de criação, Isaías 40 de 40 a 55, são os principais textos sobre a criação, certo? Uma antropologia complexa, passa o mouse ali, por favor, na palavra complexa, e tcharam, olha só que beleza, né? Um homem sapiens, bios, faber, poéticos, ludem, demens, intérpretes, seja um homem na sua complexidade. Não apenas sou o animal racional, né? Tirando o mouse, tcharam, isso. Uma antropologia consistente, recusar a separação sujeito-objeto, assumir a tensão permanente bom e mal, reconstruir o eu a partir de dentro. Veja só, nós somos felizes porque pecamos e a nossa felicidade advém da possibilidade do perdão de Deus, de reatarmos através da mediação de Jesus a nossa relação com Deus. Então, a minha maldade, ou aquilo que é mal em mim, pode ser superado pelo poder da ação do Espírito de Deus. Uma antropologia holística. Aqui no sentido holístico não é filosófico nem religioso, é no sentido da relação com as pessoas e com o ambiente. Não deixar nada de fora. Se relacionar com o gato, com o passarinho, com o rato, com a barata. Uma relação bem conflituosa, né? Vai voltar. Com o mosquito da dengue, né? Vamos criar alguns para preservar a natureza, tá certo? Isso é. Vamos beber água em sua homenagem? Isto é, com as pessoas e com o mundo, mas não como se as pessoas fossem objeto. Não como se as pessoas estivessem a nosso serviço, mas como criaturas de Deus, ou pessoas constituídas da mesma natureza. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito bem. Que tal? Alguém tem alguma pergunta? Olha só. Professor, no seu entendimento, o senhor acha que há alguma possibilidade de conciliação entre a teoria da evolução e do criacionismo? Olha, eu acho que a conciliação ela não é possível, porque nós estamos tratando de pressupostos diferentes. A narrativa da criação é uma narrativa de fé. A narrativa ou o discurso da evolução é uma narrativa, um discurso da razão. Então, a conciliação leva a diversas tentativas que eu acho absolutamente desnecessárias. Eu trabalho com literatura e linguística, especialmente,
E sempre procuro lembrar a todas as pessoas que a Bíblia é literatura. A Bíblia é palavra, é língua. Ela tem um significado. Se as narrativas da criação fossem para nos informar, como um jornal para noticiar a história da criação, ele já teria ultrapassado. Porque o jornal serve no dia para ler e depois para embrulhar peixe, não é mesmo? Então eu acho uma discussão desnecessária, né? E não vejo nenhum motivo para tentar essa conciliação. Eu tenho assim muito maior prazer pessoal em crer que Deus criou o universo, que Deus criou todas as coisas. Como Ele criou é uma outra questão. Então, na primeira narrativa ele fala, né? Gênesis 1 é a palavra criadora de Deus. Gênesis 2, Deus põe a mão na massa, não é mesmo? O Salmo 104 tem uma outra abordagem. Então é necessário observar. O importante é a teologia da criação no Antigo Testamento deve servir para superar as polêmicas e os problemas que se apresentam na criação durante a história da humanidade, né? Não foi um boletim informativo, mas uma narrativa de fé, de esperança e de... para quem realmente crê, né? Ok? Professor, a questão da reconciliação do homem até com o universo, há uma passagem em Isaías que diz que quando Israel e Judá for restaurado, até a lua dará a luz como a luz do sol, e a luz do sol como a luz de 7 dias. Eu creio que está dentro desta visão que o irmão tem, na questão até da reconciliação. Obrigado. O que é holística, pastor? A história, a palavra A palavra. é o todo, considerado alguma coisa no seu todo, que vem de uma palavra derivada de aquilo que se olha em conjunto. O holismo foi uma tese colocada para superar a fragmentação. Aquela ideia filosófica de que o todo sem a parte não é todo e a parte sem o todo não é parte. Eu penso sempre numa boa pizza de pepperoni, né? Para entender isso bem. Eu penso com o estômago, na verdade, né? O paladar. Então, o holismo é comer a pizza inteira, que é o meu caso. E o da senhora deve ser... Com certeza mesmo. Mais uma para o nosso time, graças a Deus. Amém, irmãos? Então, né? Para superar tanto o holismo quanto o fragmentarismo, a gente propõe essa teoria complexa, né? Que junta as duas partes, come um pedaço, né? A pizza de 4 sabores. Professor, o tema da palestra foi transformação de relacionamentos. Nós, da Convalidação, tivemos aula de teologia urbana. E na matéria nós percebemos que quanto maior a urbe, né, quanto mais formação tecnológica e tudo mais, nós encontramos a perda dos relacionamentos, a profundidade e a qualidade. Então eu gostaria que o senhor desse uma resposta a isso. Como o senhor vê uma saída para isso? Olha, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Duas coisas importantes. Eu vou tentar falar. A questão é assim, na teologia é assim, você estudou isso? Então não pode falar. Se não estudou isso, não pode falar sobre isso. Eu criei
2 cursos de missão urbana, ministérios urbanos, estudei muito, lecionei nesses cursos, e entre as possibilidades da recuperação dos relacionamentos na cidade, eu tomo Gênesis 11. Nós sempre olhamos Gênesis 11 como a história da Torre de Babel, não é assim? Sempre. Onde foi mencionado aqui também a tal da história da Torre de Babel. Agora, se vocês releiam esse texto muito cuidadosamente, vocês vão perceber que eles estavam construindo uma cidade. E dentro dessa cidade, uma torre. E esta torre era para transformar o nome deles em um nome conhecido e poderoso. No capítulo 10, verso 31, já se fala que cada um falava a sua língua. Depois em Babel vai dizer, no capítulo 11 vai dizer que era uma só língua, ou só uma linguagem. A ideia da cidade como um conglomerado era muito diferente da nossa, mas era um conglomerado de pessoas vivendo sob os mesmos princípios, vamos dizer assim, provocou em Deus uma certa vontade de rir, né? Porque Deus precisou, eles queriam uma torre que alcançasse o céu. Deus precisou se abaixar, né? Vamos, desçamos e vejamos o que eles estão fazendo, né? Isso na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente chama de ironia. Deus diz assim, faz-me rir, né? Na dispersão da torre, que eles não conseguem o nome, na sequência nós temos uma genealogia que acaba em Abrão, que começa o capítulo 12 com o chamado de Abrão. Qual é a promessa de Deus? Te farei uma grande nação e te darei um nome. Não é assim? Então o contraste entre o nome que se almeja na Torre de Babel, que é cidade, vamos lembrar isso, né? Mais do que torre é cidade de Babel, que se almeja a presunção humana de chegar a ter um nome, é contraposta no capítulo 12 ao nome que Deus dá. É Deus quem constrói o nome do sujeito. Então a ideia que eu defendo sobre cidade é a descentralização de serviços, a descentralização de produtos, a não concentração, né, que provoca... Isso esse modelo de desenvolvimento está quebrado, falido, é preciso outro, né? Então, o que gera isso? Num conglomerado humano, solidão, angústia, violência, né? Então eu penso que é preciso de Deus primeiro, né? Deus dentro da cidade, e não algo que está no céu que a gente tenta alcançar, e uma descentralização, uma dispersão, né? Criar outras possibilidades em outros lugares. Eu só quero perguntar o seguinte, trazendo essa bicharada toda aí que você falou lá do Gênesis até hoje, os animais que nós mais amamos e nos interrelacionamos com eles estão, né, o papagaio, as araras, os gatos, as gatinhas e os cachorros. E as cachorras também. Então, e Salomão disse, né, quem adverte que o fôlego dos animais desce para baixo e do homem sobe para cima? Então, nesse nosso relacionamento com os bichos, até onde vai essa história de... Porque fôlego é a alma, ou, podemos assim dizer, podemos dizer que fôlego é a alma. E então, como é que fica isso aí? Realmente nós nos relacionamos com os animais. Amamos eles, eles nos entendem. E, então, como é que fica essa palavra aí? Os cachorros vão para o céu, não é mesmo? Sei lá! Essa distinção entre fôlego e alma vivente, né, que se faz
não pertence ao Antigo Testamento. Isso é vamos dizer assim, uma diferença grega. Depois já no Novo Testamento aparece, mas já é uma diferença da filosofia grega, distinguir a alma dos animais da alma dos homens, né? Para o Antigo Testamento, tudo provém de Deus. Tudo tem o mesmo fôlego. Tudo tem a mesma natureza, vamos dizer assim, a mesma essência, né? Então é preciso considerar isso também. Eu penso, né, como eu estou evoluindo, estou até pensando já. Eu penso que o cuidado de Deus, né, não um pardal não cai sem que Deus saiba, né? Olhar os lírios do campo, essa poesia e essa relação tem a ver com a restauração total, né? No novo céu e na nova terra, Isaías 66, 65, Isaías 9, Isaías 7, o lobo pastará junto com o cordeiro, né? O menino vai tocar a áspide, a serpente. Então, é um relacionamento de afetividade e relação, né? Agora, não se fala do destino. Quando você cita o livro de Eclesiastes, que não há vantagem nenhuma, porque o homem e o animal vão para o mesmo lugar, é que nós temos um outro conceito de vida após a morte, né? No Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, que nós já temos a ressurreição. Então é preciso só colocar esses elementos para a gente compreender melhor, né? Agora, eu acho que o meu cachorro, que eu tive na infância, eu vou me reencontrar com ele, né? Ele vai... eu teve um cachorro que tinha rabo. Me deram um cachorro sem rabo. Talvez até o gato que cheirava no meu pé. Oi? O gato que cheirava no meu pé. Bem, a gente vai estabelecer um número de perguntas. Vamos encerrar. O que vocês sugerem? O senhor mencionou aí a questão do Francisco de Assis, né? Tem até uma história de Francisco de Assis também com relação ao lobo. O lobo mau, né? Que ele conseguiu uma harmonia com esse lobo. Não se sabe como, né? Entendeu? Eu fico analisando isso aí, vendo que ele, certamente pelo seu relacionamento com Deus, ele conseguiu dominar o lobo. Né? Ele entrou em harmonia com o lobo. É um fato que me parece real isso aí que aconteceu com ele. Né? Esse é o primeiro ponto, né? Dentro dos contextos que o senhor explicou aí. Queria que o senhor comentasse aí e outra coisa também. Né? Bom, o senhor responde isso aí, depois eu vou. Essa história do lobo eu não tenho conhecimento. Mas dança com lobos é algo semelhante, né? Deixa eu terminar, ué. Tá rindo antes de eu terminar de falar. Cuidado que alguém daqui, eu não sei quem que é, vai dar um soco aí, né? Essas cadeiras aí são... Então, francamente, eu imagino que isso está muito em moda. Tem um aluno, de uma aluna nossa da pós-graduação de inteligência multifocal, ele vive com aranhas no quarto dele. E o princípio dele é o seguinte: a aranha, ela vive da forma que ela vive. Se você não agredir ela também não vai te agredir. E a aranha anda em cima dele, passa por lá.